Olá, meu nome é Manuela Puc e eu vou dar início à nossa conferência intitulada Sistema Complemento do módulo MED 1.6. Nessa conferência nós vamos ver um pouco da história do complemento, as 3 vias de ativação do complemento, os principais receptores para essas proteínas do complemento e as funções biológicas do sistema complemento. Bem, a história do sistema complemento, ela se inicia com Jules Bordet em 1894, que era um cientista. O Jules Bordet ele trabalhava com vibriões coléricos, e os seus experimentos consistiam em pegar soro imune, que já tinha anticorpos para vibriões coléricos, por isso o soro imune, aquecer a 37 graus Celsius. Quando ele fazia isso, ele via que ocorria a lise desses vibriões coléricos lá no tubo dele, tá? No entanto, ele verificou que quando ele aquecia esse soro, imune, que tem anticorpos contra vibriões coléricos, a 56 graus Celsius, quando ele incubava com os vibriões coléricos, ele via que não ocorria mais lise desses vibriões. Ou seja, ele viu que quando ele pegava a bactéria e incubava com o soro imune, tinha lise, e quando ele pegava a bactéria, da cólera, e incubava com soro imune, mas aquecido a 56 graus Celsius, não ocorria a lise desses vibriões. Ou seja, o Jules Bordet, ele verificou que o soro continha um outro componente termolável que complementava a ação dos anticorpos. Então, o soro teria um componente termoestável, que seria os anticorpos, que ele tolerava, esse aquecimento a 56 graus Celsius, e um componente desconhecido termolável, ou seja, ele ocorria a perda de função desse componente a 56 graus Celsius, e esse componente iria complementar a ação dos anticorpos. Daí, gente, que veio o nome sistema complemento, porque ele complementava a ação dos anticorpos. Posteriormente, Adolphe Ferrat, em 1907, ele vem e traz uma nova definição. Ele fala que o complemento ele não era apenas um único componente, e sim, ele poderia ser fracionado em mais de um componente. Então, ele que traz, que o sistema complemento, ele é constituído de vários componentes ou várias proteínas. Bom, então, o sistema complemento, ele constitui-se de proteínas séricas e de superfície que reagem em cascata com amplificação e de maneira regulada. Para a gente entender um pouco, para a gente entender as vias do complemento, é importante eu apresentar a nomenclatura dessas proteínas. Então, as proteínas do complemento, elas recebem uma nomenclatura C mais um número de acordo com a ordem de descoberta dessas proteínas. Então, a gente vai ter de C1 a C9, tá? Mas existem outras proteínas que também fazem parte da cascata do complemento, que nós temos o fator B, o fator D, o fator H, o fator I, MASP1, MASP2 e properdina, tá? É importante também eu apresentar para vocês que essas proteínas do sistema complemento, elas estão sempre presentes na sua forma inativa, no nosso plasma, para que elas só sejam ativadas em circunstâncias especiais. Então, essas proteínas a gente denomina elas como zimógenos, Por que zimógenos? São proteínas, são enzimas proteolíticas inativas, Então, elas precisam ser clivadas para que os fragmentos gerem proteínas proteolíticas ativas, tá? Então, só para vocês entenderem, essa nomenclatura, que as proteínas do complemento se encontram na forma de zimógenos. Bom, então nós temos 3 vias de ativação do complemento, eu acredito que vocês já exploraram elas, Foi o nosso primeiro tutorial, desse módulo. Então, nós temos a via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. A gente vai ver cada uma em detalhe. Resumidamente, é importante eu falar que a via clássica, para ativar ela, a gente depende da reação antígeno-anticorpo, tá? Quais anticorpos? Todos? Não, a gente só vai envolver as classes IgM e IgG, tá? E dentro das IgGs, IgG1 e IgG2 ativa muito bem o complemento, IgG3 um pouco menos, e IgG4 não está aí na lista porque não ativa complemento.
Nós temos a via alternativa, que ela vai ser independente da reação antígeno-anticorpo, então ela vai envolver só o antígeno, né? Aqui alguns exemplos, envolve, por exemplo, endotoxinas, LPS, proteínas de envelopes virais, etc. E nós temos a via das lectinas, também é independente da reação antígeno-anticorpo, e ela vai ser ativada por uma proteína ligadora de Mannose. Então, agora eu vou detalhar um pouquinho de cada uma dessas vias. Então, a primeira via que eu vou apresentar é a via clássica, ela foi a primeira a ser descoberta, né? Uma vez que ela está de acordo com os experimentos lá do Bourdais, né? Antígeno e anticorpo. Então, a via clássica, ela vai ser ativada com a ligação de um anticorpo a um antígeno. No caso do isotipo IgG, nós precisamos de 2 moléculas de IgG para iniciar a ativação da via clássica, de modo que elas se liguem ao antígeno e apresentem um ângulo entre si de 30 nanômetros. Dessa forma, vai conseguir ativar a primeira proteína da via clássica do complemento, que é a C1q. Então, ela consegue ligar devido a esse ângulo formado por 2 IgGs. Por outro lado, também C1q consegue ligar a uma IgM, só que essa IgM precisa estar ligada ao antígeno. Por quê? A IgM plasmática, ela vai apresentar uma conformação, né? Já a mesma molécula ligada ao antígeno, ela vai modificar a sua conformação. E com isso vai fazer com que ocorra a ligação, seja possível a ligação da C1q, que é a primeira proteína da via clássica. Então, nessa tabela aqui, ó, fica bem claro, né? IgM solúvel não ativa complemento, tá? IgM ligada, né, a um tecido, a um patógeno, pode ativar complemento. IgG circulante não ativa complemento. E 2 IgGs ligadas, né, a uma membrana formando aquele ângulo de 30 nanômetros pode ativar a via do complemento, né? Ok, então depois da ligação da primeira proteína, né, da via clássica do complemento, a C1q, o que vai acontecer? Então, agora eu vou mostrar como que vai iniciar essa cascata. Então, aqui, exemplificando, nós temos 2 IgGs, né, ligando a membrana de uma bactéria e ativando primeiramente C1q. C1q ativado, ele vai ativar outras serinoproteases, que é C1r e C1s. Só que a gente precisa de 2 moléculas R, C1R, e 2 moléculas C1S para formar esse complexo que a gente chama de C1QRS, tá? Formando o C1QRS, né, agora vai ativar C1S, que vai clivar por sua vez a próxima proteína da via clássica, que é C4. Clivando C4, esses imógenos em C4A e C4B. C4A é liberada, tá? Depois a gente vai ver a função biológica de C4A. E C4B se fixa à membrana desse patógeno. Ainda, ó, C1S cliva também outra proteína da via clássica do complemento, que é C2, em C2A e C2B. Diferente das outras clivagens, né? Sempre o fragmento B ele costuma ser maior e ele se liga à membrana, diferente, né, das outras diferente das outras proteínas do complemento. C2, ó, C2B que vai ser liberado, tá? E C2A que vai se ligar à membrana. Aí a gente vai ter essa ligação C4B, C2A, que é a C3 convertase da via clássica do complemento. Se ela é uma C3 convertase, agora sim, ela vai, aqui tem informação de várias, né, C3 convertases, agora sim ela vai clivar C3 em C3A sendo liberada e C3B que vai se ligar a esse complexo, C4B, C2A, C3B, que é a C5 convertase da via clássica. C5 convertase, né, o nome já diz, vai clivar C5 em C5A, que vai ser liberada, a gente vai ver depois para que ela serve, e C5B, que se fixa à membrana e recruta C5B, C6, C7, C8 e poli-C9. Olha aqui, C9 a gente vê que ela já é transmembrana, é uma proteína que atravessa a membrana, formando o que a gente chama de MAC, tá? Então, a ligação C5B, 6, 7, 8 e 9 forma o MAC. O que é o MAC, gente? É a formação do complexo
de ataque à membrana. Então, vai ocorrer o que? Formação desses poros na membrana celular do patógeno e, com isso, lise do patógeno, tá? Eu vou mostrar o mesmo mecanismo em um vídeo para tentar esclarecer um pouquinho mais a via clássica do complemento para vocês. Activation of the complement system occurs on surfaces, such as the surface of a bacterium, as shown here. In this example, the activation of complement is initiated by antibodies that bind to bacterial cell surface antigens. Aí ativando, the C1 complement complex, made up of one molecule of C1Q, two molecules of C1R, and two molecules of C1S, binds to the aggregated antibody molecules on the surface of the bacterium. Binding of the C1 complex to antibodies results in the activation by cross-proteolysis of the C1R and C1S proteases. Active C1S cleaves and activates the complement protein C4, releasing a small peptide fragment, C4A, which acts as an aflatoxin. The remaining large fragment, C4B, which contains the labile thioester bond, covalently attaches to the surface of the bacterium through formation of ester or amide linkages. The C2 proenzyme binds to C4B and is then cleaved by the activated C1S, releasing a small peptide, C2B. This leads to the generation of a new protease, C4B-C2A, also known as the classical complement pathway C3 convertase. Aí a C3 the C4B-C2A enzyme binds C3, cleaving it to release another anaphylotoxin peptide, C3A, while C3b fragments, which also contain a labile thioester, bind to the bacterial surface adjacent to the C4b-C2A complex and associate with C4b-C2A to create the C4b-C2A-C3b protease that is a C3-C5 convertase. Many molecules of C3 can be cleaved by the C3-C5 convertase, releasing many molecules of C3A. Many of the resulting C3b fragments are able to covalently attach to the bacterial surface, decorating it with many molecules of C3b that can induce phagocytosis of the bacterium. The C3-C5 convertase also cleaves and activates C5. Again, the small peptide fragment released by this cleavage, C5a, is a potent anaphylotoxin and is also the most important chemoattractant derived from the complement system. The large fragment, C5b, acts to initiate the formation of the membrane attack complex, the terminal stages of the complement cascade. In this process, C5b assembles with C6 and C7. C5b itself is not membrane associated, and the C7 molecule allows this complex to insert itself into the bacterial cell membrane. C8 also binds to the C5b, C6, C7 complex and inserts itself into the cell membrane. The C5b678 complex catalyzes the assembly of many molecules of C9 to create a cylindrical pore spanning the cell membrane. The pore disrupts the ionic and osmotic balance across the membrane and thus kills the bacterial cell. Fica bem mais fácil, né, de visualizar com o vídeo. Tá? A próxima via do complemento que eu vou apresentar é a via das lectinas, tá? A via das lectinas, ela vai se iniciar pela ligação da MBL, que é uma lectina ligadora de manose, né, ligadora de açúcar, que por sua vez vai ligar em açúcares, ó, presente na superfície de bactérias. Uma vez que ela se liga, essa proteína, na superfície de açúcares em bactérias, ela vai ser ativada e, por sua vez, ela vai ativar mais duas proteases, na verdade são serinoproteases, que é a MASP1 e a MASP2. E se a gente olhar, ó, esse complexo trimolecular, a gente vai ver que ele é bem semelhante a C1Q, C1R, C1S da via clássica, né? Então, olha aqui, a gente tem a MBL que parece muito C1Q, MASP1 parece C1R e MASP2 parece C1R. E essa ligação vai fazer com que esse complexo clive C4, tá? Em C4A
e C4B. Também vai ocorrer clivagem de C2 em C2A e C2B. E olha aqui, formando isso já na superfície, tá? Do patógeno. Formando o que? C4B, C2A, que é a C3 convertase da via clássica. Então, tirando, né, o processo de inicialização dessa via do complemento, o restante vai ser idêntico à via clássica do complemento, tá? Então, é só os processos iniciais, né, de ativação que se diferenciam. Então, no caso da via clássica do complemento, a gente precisa de antígeno anticorpo, né, para ela ser ativada. E neste caso, a gente precisa que essa proteína ligadora de manose, a MBL, se ligue a açúcares de patógenos. Então, fora o mecanismo de ativação, o restante da via, né, das lectinas é igual, né, idêntico ao da via clássica. Por curiosidade, né, nós, humanos, assim como todos os vertebrados, nós também apresentamos açúcares, né, na superfície das nossas células. No entanto, né, a gente apresenta um ácido ciálico recobrindo esses açúcares de forma a proteger que ocorra a ativação da via das lectinas, tá? Então, é só por curiosidade por que a gente não ativa via das lectinas no nosso organismo, porque os açúcares eles estão protegidos com ácido ciálico, tá? Bom, então, a via das lectinas, eu não vou descrever o mecanismo inteiro, porque tirando o processo de ativação, ela é idêntica da via clássica. A próxima via, né, do complemento é a via alternativa. Embora ela tenha sido descrita depois da via clássica, ela é filogeneticamente mais antiga. Por quê? Porque a gente precisa, na via alternativa, apenas do antígeno. Então, trata-se de uma via independente de anticorpos. Ela foi descrita por Pillemer em 1954, né, onde ele viu que o soro sem anticorpos, né, então ele tirava os anticorpos, em meio contendo polissacarídeos, né, açúcares, como o zimosan, que é um açúcar de fungo, ocorria consumo de proteínas do complemento, né, então não tinha anticorpo, não estaria ativando via clássica, mas consumia essas proteínas do complemento. Ela também é conhecida em alguns livros, principalmente os mais antigos, como via da properdina, que a gente vai ver que é uma proteína que faz parte, né, da cascata dessa via. Bom, então antes da gente iniciar, né, a cascata da via alternativa, a gente tem que primeiramente conhecer o C3 Stickhover, tá? Então, o que seria o C3 Stickhover? Então, essas proteínas do complemento, elas estão presentes no nosso plasma, né? Então, elas são produzidas e ficam ali circulantes de forma inativada, lembra os zimógenos, tá? Mas essa proteína C3 que está circulante no nosso plasma, ela pode se associar a uma molécula de água, formando o que a gente chama de C3-água, tá? Quando isso ocorre, essa molécula de água faz com que essa proteína C3, ela exponha uma região, né, um tioéster, para que ela possa se ligar ao fator B, formando o que a gente chama de C3-água B, tá? Ou ainda, essa proteína C3, ela se associa à água, ela pode se dissociar dessa molécula de água e voltar a ser C3, tá? No entanto, se ela continuar com essa molécula de água, ela pode se associar ao fator B, formando o que a gente chama de C3-água, né? Porque vai ter essa região exposta B. C3-água B, por sua vez, pode ser clivada por um outro fator, que é o fator D, tá? Na presença de magnésio, formando o que a gente chama de C3-água BB, tá? C3-água BB é uma C3 convertase da via alternativa, tá? Continuando, então, continuando o C3 Stickhover. Aí, como ela é uma C3 convertase da via alternativa, ela por sua vez pode o quê? Clivar C3, certo? Em C3A e C3B. C3B pode se associar
a um outro, lembra que o C3b ele já tem essa região de Wester exposta, então ele pode se ligar a um outro fator B, né? Que por sua vez, mais uma vez, igual lá em cima, pode ser clivado pelo fator D na presença de magnésio, e olha aqui o que vai formar, C3b, BB, certo? Essa ligação ela vai ser estabilizada por uma proteína que é a properdina, então vai estabilizar essa ligação, e C3BBB também é uma C3 convertase da via alternativa. Se é uma C3 convertase, vai clivar mais C3, né? Então aqui tá clivando C3 e aqui vai clivar mais C3. Então, quando a gente tem ativação dessas C3 convertases, a gente vê que muitas moléculas de C3 começam a ser clivadas naquele local. Então, a gente chama isso de alça de amplificação de C3. Então, ocorre produção de uma C3 convertase que cliva C3, forma outra C3 convertase que cliva C3, tá? Então, essa é a alça de amplificação de C3. Bom, então vamos voltar na via alternativa. Então, na via alternativa, a gente viu o quê? Que ou um C3 água BB ou um C3B BB vai se ligar na membrana do patógeno. Por sua vez, que é uma C3, isso aqui é uma C3 convertase, tá? Isso aqui vai ser estabilizado pela properdina, que por sua vez pode se ligar a uma outra molécula de C3B, formando C3BBB3B, que é a C5 convertase da via alternativa. Então, notem que C3 e C5 convertases, comparada via clássica, lectina e alternativa, são diferentes, né? Clássica e lectina são idênticas, mas em comparação à via alternativa são diferentes, então é importante vocês saberem disso. Então, retomando, a C3 convertase clivou C3, ligou a mais uma molécula de C3B e formou a C5 convertase da via alternativa, que é C3B-BB3B. C5, por sua vez, vocês já sabem isso, cliva C5, C5A e C5B, ótimo, que o que? Cliva C6 e aí vai desencadear o MAC, né, o complexo de ataque à membrana, né, através da ativação de 7, 8 e poli C9, que vocês já viram. Então, o processo tardio, né, de todas as vias são idênticos, que é a formação do MAC, certo? Bom, aqui a gente tem um videozinho, ele também é bem lento para a gente fixar esse conhecimento. Então, aqui a gente vê várias moléculas de C3B, C3B se insere na membrana do patógeno. Pode se ligar, vai ativar o fator B, certo? Vai se ligar ao fator B, que vai ser clivado pelo fator D em BA e BB. Aí vai se ligar C3BBB, que é a C3 convertase da via alternativa. Essa ligação vai ser estabilizada pela properdina. E essa C3 convertase, o que ela vai fazer? Ela vai clivar várias moléculas de C3, em C3A e C3B, formando o que a gente chama de amplificação, né? Uma alça de amplificação de C3. Então, olha aí, quantas moléculas C3B, né, que foram clivadas por essa C3 convertase, se ligando na membrana do patógeno, na superfície. Olha aí, C3BBB, C3B é a C5 convertase, né, da via alternativa, que vai clivar C5 em C5A e C5B. E posteriormente, né, o vídeo para aqui, as etapas tardias, né, da via alternativa é idêntica à da via clássica, que vai ser C6, 7, 8 e poli C9, formação do MAC. Bom, aqui é mostrando, né, como a concentração, né, plasmática dessas proteínas do complemento são diferentes
com um destaque aí, olha, para C3. Então, como a C3, né, no momento de infecção, ela é muito consumida, né, devido à alça de amplificação, a gente precisa de muito mais dessa proteína do que das outras, tá? Então, se a gente olhar aí, ela chega a ser o dobro, até 4 vezes mais do que algumas outras proteínas, como aqui C1S e C2. Aqui, né, esse esquema é só para ilustrar, né, como que as 3 vias, embora elas sejam ativadas de maneira diferente, no fim, elas vão culminar todas na geração de uma C3 convertase para clivar C3. Aqui a gente sempre vai ter uma alça de amplificação, né, que por sua vez vai formar C5 convertase e que vai culminar na ativação do complexo de ataque à membrana. Então, todas as vias convergem para uma via única, né, no processo final, tá? Bem, agora que a gente viu as 3 vias de ativação, né, do complemento, agora eu vou falar um pouco sobre os receptores das proteínas do complemento. Nós vamos ver os receptores CR1, CR2, CR3 e CR4, CR porque é Complement Receptor, tá? Receptor de complemento. Ainda nós vamos ver o receptor C5A e o receptor C3A. Então, o primeiro receptor que eu vou apresentar é o CR1 ou CD35, tá? Essa nomenclatura CD, ela vai ser bem comum para várias moléculas, né, da imunologia. Então, se vocês olharem no livro de vocês, no AUABAS, né, no final dele vocês vão ver uma lista imensa de CDs, tá? CDs significa Cluster of Differentiation, tá? E diferentes moléculas vão receber diferentes números, tá? Só para vocês entenderem por que essas duas nomenclaturas. Continuando. O receptor CR1, ele vai ser um receptor para essas duas proteínas do complemento, esses 2 fragmentos, C3b e C4b, que a gente já viu como esses fragmentos são produzidos. O receptor CR1, ele está amplamente expresso em diferentes tipos celulares. Então, a gente vai ter em eritrócito, né, as hemácias, linfócito, monócito, eosinófilo, célula dendrítica folicular, podócitos, macrófagos e neutrófilo. As principais funções, né, realizadas por esse receptor, quando ele se liga a essas proteínas, é a fagocitose e o clearance de imunocomplexo. Como que esse receptor faz a fagocitose? Então, quando ele presente em fagócitos, né, só fagócitos fazem fagocitose, que a gente viu neutrófilo, macrófago e as células dendríticas, né, na nossa aula de imunidade inata. Então, quando há um patógeno, ativou complemento e C3b aqui, ó, ele opsoniza, né, esse patógeno. Então, ele se liga e marca esse patógeno como algo estranho. Então, esse receptor presente em fagócitos que reconhece C3b, ele vai ver que esse patógeno está marcado e vai iniciar, apenas por essa ligação CR1-C3b ligada ao patógeno, ele vai iniciar a fagocitose, tá? Então, se assemelha muito ao que a gente viu lá na resposta imune inata para os PRRs, né? Os receptores de patógenos. E a outra função do CR1, que é uma função muito importante, é o clearance de imunocomplexo. O que é um imunocomplexo? Imunocomplexo é a ligação antígeno-anticorpo, tá? Então, isso, né, um anticorpo com um antígeno é um imunocomplexo. E o receptor CR1, ele está muito, né, muito expresso em eritrócitos. E eritrócitos, a gente sabe que a gente tem milhões, né, circulantes. Então, o que acontece? Quando você tem um patógeno opsonizado com esse C3b, ou até opsonizado com esses fragmentos, esse receptor CR1 em eritrócitos vai fazer o que? O transporte desse imunocomplexo antígeno-anticorpo para órgãos como fígado e baço. E lá, esse eritrócito ocorre uma troca, né, por afinidade, né? Então, esse imunocomplexo fica retido no baço e no fígado e o eritrócito retorna para a circulação.
Então, uma função muito importante desse receptor, né, é a eliminação de imunocomplexos. Então, tem dados na literatura que demonstram que pessoas que têm pouco, né, ou têm mutações nesse receptor CR1 têm grande possibilidade de desenvolver lúpus, né, porque o lúpus a gente sabe que é uma doença causada por deposição de imunocomplexos, que é ligação de antígeno e anticorpo. Só por curiosidade. Bem, o próximo antes de eu falar do próximo receptor, né, primeiramente eu tenho que lembrar como que a gente produz alguns fragmentos lá na nossa cascata do complemento. Então, o que a gente viu lá? A gente viu o C3 stick-over produzindo várias moléculas de C3A e C3B. Mas como a gente tem constantemente, né, clivagem de C3 na nossa circulação, lembra que eu falei 1 a 2%, né, de C3 é clivado, formando C3B. Esse C3B, ou ele tem que se ligar rapidamente a um patógeno, ou ele tem que ser rapidamente degradado, porque altas concentrações de C3B podem ser deletérias para o nosso organismo, então pode induzir inflamação sem necessidade. Então, o C3B que não é consumido, ele tem que ser rapidamente degradado. E quem que vai fazer isso? Olha, o fator I. Então, C3B circulante, se ele não se ligar a uma membrana e não for utilizado, né, de alguma forma, ele vai ser rapidamente degradado por esse fator, que é o fator I, tá? É I, não é 1. Juntamente com cofatores que eu não vou detalhar. Esse C3B, quando ele é clivado, ele vai produzir outros fragmentos, né, subfragmentos, seria IC3B e C3F. Posteriormente, C3B pode ser ainda degradado, né, clivado pelo fator I, formando C3C, C3DG. E olha aí, C3DG ainda pode ser clivado por proteases, formando C3D e C3G. Aí vocês ficaram todos confusos, né? Vou ter que decorar todas essas moléculas. Não é necessário. O que é importante vocês verem? Que C3B tem que ser rapidamente degradado, porque senão ele pode ter funções deletérias no nosso organismo, né? E tá se ligando, por exemplo, em células self próprias e causando morte celular, por exemplo. Então, ele tem que ser degradado. E ele vai ser degradado de forma que ele produza outros fragmentos, tá? E, posteriormente, esses fragmentos serão eliminados. Isso é importante. Por quê? Tá vendo esses subfragmentos? Eles vão ser reconhecidos por alguns receptores do complemento. Então, agora eu apresento para vocês o receptor CR2, olha aí a nomenclatura do cluster CD21. Ele é um receptor, olha aí, para IC3B, C3DG e C3D, tá vendo? Então, são diferentes fragmentos que a gente viu aqui, tá? Então, vão ser subfragmentos de C3B. Ele vai ser expresso, esse receptor, em principalmente linfócito B, que vai ter uma função importante, célula dendrítica folicular e células do epitélio, epiteliais. Função desse receptor está relacionado com a resposta adaptativa humoral, né? Então, ele vai ser responsável, muito importante para a produção de anticorpos, tá? Então, é só isso que vocês têm que saber nesse momento, porque a gente vai ver a função dele na ativação de linfócito B, lá na nossa aula de funções efetoras de célula B, tá? Bom, outros receptores, a gente tem o receptor CR3, né? Que ele é um receptor para IC3B, então mais uma vez um subfragmento aí, expresso em fagócito, mononuclear, mastócito, neutrófilos e células NK, e principalmente nos fagócitos, é claro, vai ter função de fagocitose. O receptor CR4, ele é um receptor também para IC3B, ele é bem semelhante ao CR3, só que ele é só expresso em células dendríticas. Então, ele tem a mesma função do CR3, que é promover a fagocitose, mas ele é muito utilizado como um marcador celular, uma vez que células dendríticas apresentam grande quantidade desse CR4, tá? O outro receptor é o receptor de C5A. Lembra que tudo que é A, né, é inflamatório. Então, a gente tem C3A, C4A, C5A. No caso de C4, é o único caso que é ao contrário, tá? Só relembrando.
Bom, então o receptor para C5A, que é uma anafilatoxina, ela é bem inflamatória, ele vai estar expresso em células endoteliais, em mastócitos e em fagócitos. A função desse receptor, quando ele se liga a C5A, é ativar a proteína G e vai promover uma grande resposta inflamatória local. Então, ele vai desencadear, né, uma resposta inflamatória local, né? Então, no caso de células endoteliais, vai aumentar a permeabilidade vascular, né, e produção de algumas citocinas. No caso de macrófagos, também vai levar à produção de citocinas inflamatórias, né? A gente já viu elas, né? TNF-alfa, IL-6I, L1-beta. Vai promover a quimiotaxia de neutrófilos e, no caso de timócitos, pode promover a fagocitose. Tá? Então, só mostrando, né, como que o receptor de C5A, quando ativado, ele pode promover uma inflamação local. E por último, o receptor de C3A, né, que também é uma anafilatoxina, ele é expresso em célula endotelial, mastócito e fagócito, também ativa a proteína G e sinaliza a célula. Ele é, na verdade, um quimioatraente menos potente que C5A, tá? Bem, então, para finalizar a aula de sistema complemento, eu vou falar agora sobre as propriedades biológicas do sistema complemento. Então, o que esse sistema complemento, essas proteínas, fazem no nosso organismo? Bom, então, dentre as propriedades biológicas, nós temos a opsonização, né? Então, vai opsonizar para a fagocitose, a gente vai discutir cada uma depois separadamente, tá? Estimular respostas inflamatórias, citólise mediada pelo complemento, via o MAC, solubilização e eliminação de complexos antígeno-anticorpo, imunocomplexos e ativação de células B. Então, a primeira, né, função biológica do sistema complemento e a mais conhecida é a opsonização. Então, o que é opsonização, né? Então, opson, olha aí, é uma palavra grega que significa condimento, tempero, molho, ou seja, algo que facilite a digestão. Assim, opsonização seria o processo que facilita a ação do sistema imunológico. Então, traduzindo, né, opsonização seria preparar, né, temperar para a fagocitose, tá? Então, aqui a gente vê, né, uma célula, né, um micro-organismo ou uma célula invasora, sendo, né, reconhecida aqui por anticorpos, né, e ativando a via clássica do complemento, né, e sendo aqui, ó, opsonizada com C3b, né, e sendo opsonizada, ou seja, vai ser marcada, né, para a fagocitose. A gente tem aqui um fagócito expressando o CR1 e reconhecendo esse C3b e iniciando posteriormente o processo de fagocitose, tá? Então, a função mais conhecida, né, e a mais explorada do sistema complemento é a opsonização. Bom, outra função biológica do sistema complemento é a estimulação das respostas inflamatórias, principalmente pelas anafilatoxinas, que a gente já viu um pouquinho, né? Que é C3A e C5A, que elas vão principalmente recrutar e ativar neutrófilos, tá? Então, aqui mostrando, né, C3A e C5A, recrutando e ativando esses neutrófilos. Bom, essas anafilatoxinas, né, então aqui seria C4b, tá? Tá errado. Elas ainda têm função de aumentar a permeabilidade vascular no endotélio, né? Induzir contração do músculo liso e ativar mastócito, tá? Elas agem ainda diretamente sobre neutrófilos e monócitos e induz moléculas de adesão e aumenta a expressão de CR1 na superfície. Então, essas anafilatoxinas, elas fazem com que fagócitos aumentem a expressão de CR1 na sua superfície para o quê? Facilitar ainda mais essa fagocitose, tá? Eu vou relembrar que aqui é C4b, tá? Isso de acordo com Abas. Existem literatura que troca isso, né? Coloca o A como anafilatoxina e o B
para se ligar na superfície e formar a C3 convertase da via alternativa. Mas eu vou adotar a nomenclatura do ABAS, né, que eu já indiquei na nossa abertura. Então, aqui seria C4B. A outra função do nosso sistema complemento é citólise mediada pelo complemento. A gente explorou isso muito bem. Então, a etapa tardia do sistema complemento, da ativação do sistema complemento, é a formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana, onde policenove vai induzir a formação de um poro, né? E vai ocorrer um desequilíbrio osmótico e lise celular. Então, a citólise mediada pelo complemento nada mais é que o MAC. Outra função, eu falei um pouquinho, acabei adiantando, né, num slide anterior, é a eliminação de complexos antígeno-anticorpo. Então, complexo antígeno-anticorpo são os imunocomplexos. Então, olha aqui que interessante. Vamos primeiro olhar nessa figura, tá? Aqui nessa figura, deixa eu ver, a gente tem uma hemácia, aqui a gente tem um patógeno sendo opsonizada aqui, ó, com C3b, e essa hemácia, né, ela vai apresentar CR1, lembra? E ela vai se ligar a esse C3b, né, que está revestindo esse patógeno. E com isso ela vai transportar no nosso sangue esse patógeno, esse imunocomplexo, né, antígeno-anticorpo. Lembrando que na nossa circulação, não sei se vocês já ouviram isso, né, embora vocês ainda estejam no primeiro ano, o fluxo é laminar. O que seria o fluxo laminar? Células passam dentro dos vasos, né, e por fora passam as proteínas plasmáticas. Isso por quê? Para evitar que células fiquem batendo nos vasos sanguíneos e outras proteínas, né, algumas proteínas, e isso pode o quê? Desencadear a inflamação, né, desses vasos, principalmente dos pequenos vasos, que seriam as vasculites. Então, se esse imunocomplexo antígeno-anticorpo não fosse transportado por essas células, pelas hemácias, nesse fluxo laminar, eles ficariam batendo nas superfícies dos vasos e isso poderia causar inflamação, tá? Então, olha aqui uma hemácia transportando, né, esse antígeno-anticorpo, esse imunocomplexo, até, no caso aqui, o fígado, mas ela faz isso também no baço. E lá no fígado, por afinidade a outros receptores, esse imunocomplexo, ele fica preso no fígado, que vai ter receptores com alta afinidade para esses imunocomplexos, e a hemácia volta, né, com seu CR1 livre para transportar mais um imunocomplexo. Então, esse mecanismo, né, de eliminação de imunocomplexo, que a gente também chama de clearance de imunocomplexo, é uma atividade muito importante realizada pelo sistema complemento. Aqui é por curiosidade, olha, gente, embora os eritrócitos eles apresentam menos CR1 que os fagócitos, por exemplo, então olha aqui, em um eritrócito a gente tem 150 a 1.200 CR1 e olha no monócito, né, que é um fagócito, a gente tem cerca de 30 mil, no neutrófilo a gente tem 20 mil. Então, a gente pode se perguntar, não, então quem vai transportar melhor os imunocomplexos são essas células, né? Mas não são, né? Embora elas também podem transportar o imunocomplexo, além dessa ligação promover a fagocitose, o CR1, embora ele tenha menos receptor na superfície, o CR1 não, o eritrócito, embora ele tenha menos receptor na sua superfície, lembrem quantos eritrócitos a gente tem comparado aos leucócitos, né? Então, a gente tem 50% versus 1% no nosso sangue, né? De eritrócito comparado com o leucócito, né? Número de células. Ou seja, a gente tem 700 para 1 a razão, né? Então, 700 eritrócitos para 1 leucócito. Por isso que essa função de clearance, ela é majoritariamente realizada pelos eritrócitos, tá? Clearance de imunocomplexo. Outra função do sistema complemento, também já adiantei, é a ativação de célula B. Então, ela vai linkar resposta imune inata com resposta imune adquirida ou adaptativa, que a gente vai explorar um pouco mais para frente, mas é importante vocês saberem que o sistema complemento também está
relacionado com a ativação da resposta imune adaptativa. E com isso a gente finaliza as funções biológicas do sistema complemento. Para ilustrar um pouco, né, dessa importância das proteínas do complemento, eu trouxe alguns exemplos, né, de imunodeficiências primárias, tá? Embora vocês vão explorar melhor o que são imunodeficiências lá no módulo de agressão e defesa 2, onde a gente vai ver imunologia na doença, tá? Então aqui a gente vê as 3 vias, né, de ativação do complemento, né, a via inicial, a intermediária e a tardia, que é a formação do MAC. E a gente pode ter imunodeficiências, né, ou seja, deficiências genéticas nessas diferentes etapas, que vão acarretar em diferentes danos no nosso organismo. Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Então olha aqui como exemplo. Já foi visto que indivíduos que apresentam deficiências das proteínas C1, C2 e C4, né, que estão ligadas principalmente na fase de ativação, né, do complemento, eles possuem predisposição a desenvolver o lúpus eritematoso sistêmico, né, que é uma doença autoimune, aqui demonstrando, né, o lúpus, né, então o lúpus, esses indivíduos também apresentam a deposição de imunocomplexos em órgãos-alvo, né, principalmente nos rins. Aqui, ó, deficiência de MBL, né, que é a lectina ligadora de manose, lá da via das lectinas, os indivíduos vão apresentar suscetibilidade a infecções bacterianas, né? Então, é muito comum, né, em bebês, né, que tem infecções repetidas devido a... Quando, né, não é comum esse tipo de imunodeficiência, tá, gente? São doenças raras. Mas quando existe essa deficiência, essas crianças apresentam suscetibilidade a infecções bacterianas. Ainda tem imunodeficiência dos fatores B ou D, né? Eu vou ser um pouco mais rápida. Olha aqui, imunodeficiência da proteína C3, né? Que é a que a gente mais tem no nosso plasma e apresenta grande importância nas cascatas do complemento. O indivíduo passa a ter grande suscetibilidade a infecções bacterianas. Aqui já em processos tardios, né? Então a gente tem suscetibilidade a infecções por bactérias gram-negativa. Então olha aqui, essas proteínas fazem parte, né? São responsáveis pela formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Então na ausência delas a gente não tem a formação desses poros, que são muito importantes para eliminar bactérias gram-negativas, né? Então indivíduos que apresentam deficiência, né, dessas proteínas, eles têm grande disposição a ter infecções por Neisseria, tá? Inclusive foi um tema de tutorial de vocês, do primeiro, né, onde o indivíduo tinha imunodeficiência, né, da proteína C5. Bom, properdina, né, então não vai ter aquela estabilização, né, da C3 convertados da via alternativa, então também vai levar a suscetibilidade à meningite meningocócica. E dos fatores H e I também vai acarretar em infecções bacterianas, maior suscetibilidade no indivíduo. Bom, então aqui eu finalizo, né, a nossa aula de imunidade inata e do sistema complemento. Lembrando que o sistema complemento faz parte da imunidade inata, eu apenas dividi, né, em 2 aulas para ficar um pouco mais didático. Então a gente viu agora as 3 vias de ativação do complemento, clássica das lectinas e a alternativa, né? Lembrando que elas se iniciam de modo diferente, né? A clássica é dependente de antígeno anticorpo e as das lectinas e a alternativa apenas do antígeno, né? No entanto, elas culminam todas na formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Bom, a gente viu os receptores, né? Que fazem parte, né, do sistema complemento, CR1, 2, 3, 4, C5A e C3A, e nós vimos as funções biológicas do sistema complemento, que é a opsonização e fagocitose, estimulação das respostas inflamatórias, citólise mediada pelo complemento, que seria o MAC, né, solubilização e eliminação de complexos antígeno-anticorpo, principalmente realizado pelos eritrócitos, e ativação de células B, onde o sistema complemento, por sua vez, faz um link entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa.
Bom, essas duas aulas, né, imunidade inata é o capítulo 4 do nosso livro, essa aí é uma versão anterior, tá? Eu já estou usando a 9ª edição, que é a nova, mas os capítulos mantêm os mesmos, tá? E o capítulo 13, que é mecanismos efetores da imunidade humoral, onde lá está detalhado, né, as vias do complemento, tá? Então, quem quiser se aprofundar. E eu finalizo essa aula, né, com essa foto, essa figura que eu gosto bastante, que é os Toll-like receptors, né, fazendo a vigilância, né, das nossas células contra os invasores, tá? Obrigada!